Então, passo ao Rodrigo Lima, que é gerente do Estudos de Comércio e Negócios Internacionais. Obrigado, Nassif. Agradeço muito o convite. Eu estou sendo beneficiado aqui por vários pontos que foram levantados e sobre os quais eu vou tentar aprofundar, tentando trazer uma visão de como da agricultura e pensando em agricultura e energia dentro desse contexto maior de economia verde e desenvolvimento sustentável. Para começar a tocar nesse ponto, nesses pontos, eu gostaria de... Uma das coisas que foi falada aqui, até agora por várias pessoas, é a complexidade de se definir o que é desenvolvimento sustentável. E aí, para ilustrar isso, eu vou citar dois exemplos que eu vi na R+20, no começo da R+20, na negociação mesmo, lá no Rio Centro. Eu fui no banheiro, acho que no segundo dia, e ele foi enxugar a mão e tinha lá no puxador de papel uma foto de um monte de tora de árvore cortada e uma mensagem escrita assim: use papel com moderação. Você sabia que cortar, que você precisa de tantas árvores para fazer papel e se você usar demais gera desmatamento? Qual é a percepção que uma pessoa leiga tem quando ela vai pegar o papel e ler aquele negócio? Pô, se eu usar papel, eu estou desmatando a Amazônia. Ou seja, a empresa que instalou aquele negócio lá quis parecer sustentável do ponto de vista dela e passou uma informação errada. Porque, pelo menos no Brasil, papel é feito de floresta plantada. Segunda mensagem que eu me senti intrigado para debater e para discutir, tinha lá um determinado supermercado dentro da praça de alimentação, um stand muito bonito, vendendo seus produtos e estava super organizado, não estou discutindo esse ponto, mas e dentre os produtos que estavam sendo vendidos, tinha vários produtos orgânicos. Tudo bem, eu não sou contra orgânicos. Agora, um suco orgânico custava em média R$18 o litro. E eu até escrevi no meu blog: tá, espera um pouquinho, R$18, eu quero saber se esse suco orgânico de R$18, eu quero saber o cara que plantou o maracujá, a uva, seja lá do que fosse feito, eu quero saber o quanto aquele cara recebeu pelo produto dele, depois passou para uma indústria de processamento, depois foi embalado, depois chegou na gôndola do supermercado lá dentro da R+20 para custar R$18. Quero saber se aquele cara recebeu um preço justo, porque senão ele não tem nada de sustentável. Só porque é orgânico está sendo vendido dentro da R+20. Em princípio é sustentável, mas eu estou trazendo esses dois exemplos para como as imagens e as mensagens do que é sustentável são trazidas para a sociedade e são distorcidas para fazer sentido para o que interessa para mim. Eu quero mostrar que sou sustentável, adoto tal posição, tal postura e faço propaganda desse negócio e se colar, colou. Por quê? Porque efetivamente não é um conceito simples. Não existe uma receita do que é ser sustentável ou do que agora pela realização da R+20 se convencionou chamar de economia verde. E aí agora eu vou tentar trazer, com base nesses exemplos, para a nossa discussão interna, só que antes de cair na discussão interna aqui no Brasil, eu quero pegar o guarda-chuva de duas grandes discussões internacionais que geram a pressão para fomentar esse tema. De um lado a Convenção do Clima e do outro lado a Convenção de Biodiversidade. Aqui se falou de reduzir emissões, de fazer gestão de água, de mercado de carbono. E quando a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima realizou sua 15ª reunião em 2009, na Dinamarca, que foi um grande momento que todo mundo esperava, um grande acordo, e não saiu um grande acordo. E até agora não tem um grande acordo. E assim, é impensável se esperar, de uma forma bastante realista, que
de um em um ano vai ter uma reunião, porque essa convenção tem reunião de um em um ano, e a cada ano vai se adotar uma decisão inacreditável, todo mundo vai ficar babando na decisão que saiu, porque, nossa, ninguém esperava que os países fossem agir dessa forma. O mundo não caminha assim, não é porque o Rodrigo está dizendo isso. Eu tendo a ser idealista, mas eu tenho um certo grau de realismo dentro do meu modo de viver. E especificamente falar de mudança do clima, por quê? Bem, para depois cair nas nossas políticas internas aqui, em todo esse debate de economia verde e desenvolvimento sustentável. A negociação lá em 2009 não gerou um grande acordo climático, mas trouxe para o mundo, e aí tem um papel muito importante da mídia, Luiz, a clareza e a sensibilidade de que, opa, esse assunto aqui é algo que realmente precisa ser atacado. Aí tem quem acredita que é super por um lado, tem os que já acreditam, mas são mais moderados, tem os que combatem e dizem que é a maior besteira e maior golpe dos ambientalistas. Eu já estou aqui na linha do meio. Eu entendo que eu sou advogado, não sou físico, não sou químico, não consigo entender exatamente, tecnicamente, todo o funcionamento desse processo. Mas eu entendo que existe o problema. E aí existe o fato de não ter ocorrido o grande acordo. Para mim não foi um fracasso. Foi um fracasso do ponto de vista de não ter um grande acordo, mas foi um sucesso no sentido de que trouxe para a vida das pessoas e dos governos, dos países, a sensibilidade necessária para que, opa, esse assunto é sim importante. Basta ver o quanto a China, nos últimos 4 anos, se movimentou dentro do tema mudança do clima. Que a China fazia há 10 anos atrás, o que a China está fazendo nos últimos 5 anos para cá. E talvez o Brasil esteja muito atrás do que a China nessa discussão. E isso é um ponto preocupante. E o fato que hoje a negociação, daqui a final de novembro, começa a COP18 em Doha, no Catar, petróleo, um dos países petrolíferos. Que absurdo ser lá no petrolífero. Por que é absurdo? O país que produz petróleo para caramba, nós temos que lembrar do pré-sal. Não pode adotar medidas de mitigação ou não pode trabalhar para reduzir seus impactos. Eu escutei esses dias num evento que uma empresa de biotecnologia não pode falar em desenvolvimento sustentável. Por que não? Porque ela trabalha com biotecnologia? De novo, são as dificuldades de se ter uma clareza sobre o que pode ser entendido como sustentável. Mas o ponto principal que eu entendo da Convenção do Clima é que hoje existe um processo de negociação para que todos os países tenham metas de redução de emissões. E todos os países, principalmente, certamente que os países da África do Sul talvez até sim, mas a maioria dos países africanos e países de menor desenvolvimento relativo não vão ter metas comparadas a um país desenvolvido ou a uma China ou a um Brasil. Mas Brasil, China e Índia não vão escapar de compromissos verdadeiros, comparáveis aos países desenvolvidos. E esse é um processo que está dado. A negociação do clima, a gente acompanha isso há alguns anos, ela caminha nessa direção. E aí o Brasil tem a sua política interna. Bom, é um começo, mas tem muita coisa para ser feita. Então, a negociação e o resultado que vai ter no final desse ano lá na COP18 vai ser estruturar o segundo período de redução de emissões do Protocolo de Kyoto para não matar o Protocolo de Kyoto, que é a União Europeia que vai dar conta desse recado. Que ela já tem isso aprovado internamente. Esse é o resultado da COP18. E a estruturação de como é que vai ser ano que vem em diante. Em 2015 tem que ter um novo acordo, que vai passar a valer a partir de 2020. É o cenário internacional. O cenário internacional dado, nós temos que olhar nossas políticas. A nossa política de clima e como que ela está caminhando ou não. Eu penso que é importante o Brasil ter avançado a adoção da Política Nacional de Mudança do Clima, logo após a COP15 em 2009, a política em 2010, depois a regulamentação da política. E hoje o Brasil, em 2012, também, a gente olhar 5 anos atrás, não tinha mais nada disso. Agora tem. Ótimo. Só que existem muitas brechas e muitos pontos que precisam ser trabalhados de forma
estrutural, porque senão a coisa não é só porque nós adotamos uma meta voluntária, que é basicamente calcada na redução de desmatamento, já ia cair. E reduzir desmatamento significa governo ter capacidade de controlar, significa ter agora o novo Código Florestal, ter o cadastro ambiental funcionando, significa coibir desmatamento de agricultor, de indígena que acaba desmatando porque precisa comer e também não tem suporte. E hoje a gente está vivendo toda uma discussão pesada aí sobre os indígenas. Ou seja, um ponto, por exemplo, dentro de um dos setores que tem, sobre o qual o Brasil quer reduzir desmatamento, que é fazer carvão de floresta nativa, de floresta plantada, para evitar carvão vegetal de floresta nativa. Isso é ótimo. Agora, um dos grandes problemas da falta de aderência às certificações, como foi mencionado anteriormente, ou da falta de todo mundo começar a adotar certas práticas, é porque é competitividade. Então, como que o Brasil quer incentivar a siderurgia a usar carvão vegetal renovável, se hoje tem empresas comprando carvão nativo da Bolívia, que consegue importar carvão de floresta nativa da Bolívia, porque é mais barato que comprar o carvão vegetal renovável nosso, por uma questão de imposto. Ou seja, tudo bem, tem os planos setoriais, a política está começando a caminhar, o plano de agricultura baixo carbono é muito, conceitualmente ele é muito bonito e faz todo sentido. Existem as práticas de adaptação dentro do plano de agricultura baixo carbono, que é um ponto que as pessoas quase não sabem porque a adaptação ela vai ser de uma determinada região, aí que está, ele sai do nível política macro, ele vai para determinado lugar, para determinada região. A dificuldade de implementar isso. Precisa recursos, precisa pessoas capacitadas, precisa capacidade do próprio governo, que em certo aspecto, pena que o Sérgio não está aqui na sala agora, é um ponto que me preocupa quando eu vejo que na questão da regulamentação de mudança do clima no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o grande ministério junto com o Ministério do Meio Ambiente, foi absolutamente esvaziado. Hoje todo o Ministério do Meio Ambiente. Está certo, tem que ser o meio ambiente. Mas cadê ciência e tecnologia? O Brasil precisa reportar, precisa fazer o terceiro inventário de emissões, e as regras já adotadas nos últimos 2 anos, nas últimas 2 COPs, prevêem que a gente vai ter que fazer inventário a cada 2 anos. O Brasil tem capacidade hoje para fazer isso? Não tem. Não tem. Capacidade técnica tem, mas a cada 2 anos é algo bastante crítico. Ou seja, nós temos políticas que têm certa estrutura, mas que precisam amadurecer do ponto de vista de implementação, ligado a todo esse conceito de desenvolvimento sustentável. E aí um terceiro ponto para pular para outra convenção é a questão de mercado de carbono, porque a política prevê a criação de um mercado brasileiro de redução de emissões que já deveria ter sido criado. Há 2 anos, 1 ano e meio, era engraçado ver o Ministério da Fazenda se capacitando e formando equipe, indo estudar na Europa, entender o exemplo europeu, que é o mercado de carbono mais avançado. Por quê? Porque o Brasil ia ter que criar o seu mercado. E aí o Ministério da Fazenda queria criar, o outro ministério já não queria, e o outro já não sabia como é que ia ser, e sabe, ou seja, tudo bem, é um debate, é um processo de construção. Temos que partir do princípio que todo esse debate que a gente está fazendo, pelo menos eu enxergo assim, é um processo de construção, que precisa ser muito bem conversado, porque senão vai sair faísca de algum lado. Pode ser de desconstrução também. Então, a questão do mercado brasileiro de redução de emissões, o Brasil vai ter o mercado de carbono. Para mim é só questão de tempo. Se a gente tiver uma meta lá na Convenção do Clima a partir de 2020, como é que a gente não vai ter um mercado de carbono? E aí como é que vai ficar? Setor de energia, setor agropecuária, que é o setor com o qual eu trabalho mais forte, vai ter que reduzir? Ou vai gerar redução de emissões com base nas ações de integração lavoura-pecuária, recuperação de área degradada, conservação de floresta
dentro da fazenda, porque tem uma obrigação chamada área de preservação permanente e reserva legal. Como é que vai funcionar isso? Passando para a Convenção de Biodiversidade, que é outro aspecto, indo lá para o nível internacional, depois a gente desce. Mariana falou que a gente estava na COP11 lá de biodiversidade na Índia, há 2 semanas atrás. A grande discussão de biodiversidade hoje bom, em 2010 foram adotadas as tais metas de Aichi para 2020. Aichi era a região do Japão lá onde foi a reunião, em 2010. Então se adotaram 20 macrometas, os países precisam fazer as suas metas, tudo bem. A Convenção de Biodiversidade, que é basicamente o quê? Evitar a perda de biodiversidade, fomentar a conservação de biodiversidade e regular o acesso aos recursos genéticos e a repartição dos benefícios oriundos desse acesso. Por isso tem um protocolo chamado Protocolo de Nagoya, que está no Congresso para ratificação, que é super importante, mas existem vários pontos que precisam ser trabalhados dentro do governo, principalmente a criação da nossa lei, que é uma medida provisória de 2001, totalmente defasada, que precisa ser reformulada e que está caminhando meio aos trancos e barrancos e agora parece que entra num compasso, vamos chamar, construtivo. Mas eu queria tocar em 2 metas de biodiversidade que têm relação com a agricultura. O Brasil não fechou suas metas ainda e uma das metas fala assim, que até 2020 as atividades agropecuárias e de silvicultura, de floresta plantada, serão feitas de forma sustentável. O que é isso? Essa é a meta do Japão, a meta global. A meta brasileira não está aprovada ainda, mas segue essa linha. Ou seja, se você olha para várias discussões que existem na Convenção de Biodiversidade, a agricultura vai ter que ser feita de forma sustentável. Uma discussão que tem lá na Convenção de Biodiversidade é biocombustíveis não pode. Não é sustentável, porque é contra alimento, é contra direito à terra, é contra a biodiversidade, é ruim. Isso é uma discussão séria que existe na Convenção de Biodiversidade. Infelizmente, as decisões ligadas a esse tema têm sido bastante equilibradas, porque para mim me parece um super contrassenso. Existem formas e formas de se fazer. Agora, dizer que biocombustível é ruim e petróleo é bom, eu não estou dizendo que petróleo é ruim, mas espera um pouquinho, as coisas têm que ser comparáveis para a gente poder conversar. Então, como que essa meta de agricultura vai ter que ser sustentável vai ser estabelecida? Eu não sei como ela vai ser estabelecida. Agora, partindo do pressuposto, dos argumentos que eu conheço de vários grupos e de várias, talvez até pessoas que vão nessas reuniões, primeiro, biocombustível não pode, monocultura não é sustentável de jeito nenhum, a floresta plantada é deserto verde, e agricultura familiar é ótimo, orgânico é ótimo e pescador artesanal é ótimo. O presidente está falando no potencial de pesca que o Brasil tem e que é inexplorado. Espera um pouquinho. Ou seja, como é que vai ser esse conceito da meta que a gente vai ter que atingir em 2020? Senão depois é muito fácil generalizar e falar lá na frente, a agricultura brasileira está aí, os monocultores destruindo o cerrado para plantar soja que a gente exporta. Pois é, então não cumprimos a meta porque tem que achar um culpado. Então, a agricultura é culpada. Agora, a agricultura pode ser feita de uma forma e pode ser feita de outra. E hoje existe um avanço muito grande em vários setores agrícolas em relação a adotar boas práticas, em relação a discutir certificação, em relação a fazer gestão de propriedade. E gestão de propriedade significa ensinar para aquele agricultor que ele tem que cuidar da questão social, que ele tem que a lei, que tem a NR31 para cuidar, que ele tem que... Porque uma coisa no Brasil é ter as leis lindas, maravilhosas, que tem uma regra em direito que fala que desconhecer a lei não significa motivo para descumpri-la. Tudo bem, agora, sabe, vamos chacoalhar um pouquinho e ver efetivamente aquela coisa, o Nassif falou da lei que não cola. Isso é um absurdo, mas... acho que foi o Sérgio que comentou isso. Isso é um absurdo, mas no Brasil, infelizmente, é assim que acontece. Ou seja, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, como é que essa meta 7 aí lá de Aichi vai ser cristalizada e
formalizadas dentro do Brasil, para a gente chegar lá em 2018 tiver que reportar para a convenção, como é que a gente vai reportar o cumprimento desse negócio? Tem outra meta, que aí eu vejo um papel essencial da agricultura, e é um ponto que a gente está trabalhando pesado junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é o seguinte: 17% do território do país deve ser protegido na forma de áreas protegidas. Para quê? Para conservar a biodiversidade. 17% do território do país. Segundo o ISAI, isso aí que você está falando. Segundo o Departamento Americano. Isso é Não, segundo as metas de Aichi aprovadas na Convenção de Biodiversidade. Que é a política americana. Não, é a política da Convenção de Biodiversidade. É a decisão de 2010. É 17% da área de cada país. O Brasil fala 17% de cada bioma. Porque cada bioma tem as suas particularidades. E isso é perfeitamente correto. Então vamos conservar 17% de cada bioma. Ótimo. Só que a leitura brasileira, pelo menos na meta anterior, que era 10% e 30% na Amazônia, falava 17% só de unidades de conservação. Que aí entra em toda no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí, se a ideia é conservar 17% de cada bioma, o Brasil tem 16,9% de unidades de conservação se considerar o país. Se você fatiar por bioma, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Cerrado, gera uma demanda para o governo brasileiro de criar mais acho que dá uns 120 milhões de hectares de novas unidades de conservação. Opa, então aí a coisa começa a apertar, porque criar unidade de conservação no papel, dizer, ó, desapropriei lá 50 milhões de hectares naquela região, criei lá o parque tal, a reserva tal, e por aí vai, e ó, aqui, ó, cumpri, dá um tiquezinho no papel lá e cumpri mais tanto por cento. A minha pergunta é, desapropriar áreas sem pagar, porque aí entra um enorme problema. Quando desapropria e paga é uma coisa, agora desapropria e não paga. Eu recebi uma visita de uma pessoa que herdou, a família herdou do pai 30 mil hectares no Maranhão de floresta. O Estado foi lá e desapropriou partes dessa área, não pagou R$1 para eles até hoje. Eles estão lá, não podem usar, não pode fazer nada, não recebe nada, e está lá, lindo, maravilhoso. Ou seja, é preciso desapropriar mais 100 milhões de hectares de vegetação nativa no Brasil, pagando parte ou não pagando outra parte, no papel, sem fazer gestão de toda essa área, sem fazer gestão da área que já existe, para dizer que cumpriu a meta de 17%, para mim não. Porque não é no papel, quer dizer que criou assinando o decreto, não significa dizer que está conservando biodiversidade. Uma coisa não é necessariamente leva a outra. E aí, por que eu estou colocando isso como agricultura? Porque se existe área de preservação permanente e reserva legal, conservadas, e se existe hoje a possibilidade de recuperar, ninguém tem um número de quanto vai ser recuperado diante do Código Florestal, vai depender do cadastro, mas se for recuperar 20 milhões de hectares de floresta que foi desmatada, é um grande ativo. E aonde essa preservação entra na conta da meta de biodiversidade brasileira? Ou ela não precisa entrar porque é área privada? O meu ponto é que ela precisa entrar. Bom, aí voltando para a discussão interna, ou seja, a gente volta da Índia agora, amanhã tem reunião da Comissão Nacional de Biodiversidade lá em Brasília, e abre-se uma agenda de, bom, peraí, a gente precisa aprovar essas metas, e uma decisão que foi adotada lá na Índia foi o papel da indústria e do setor privado na implementação das metas. Que o governo sozinho não dá conta de implementar as metas. Só essa meta de 17% aí, o paper que saiu lá do Secretariado da Convenção, estima 600 bilhões de dólares para conseguir implementar isso no mundo. 600 bilhões de dólares. Se a gente tiver essa grana no fundo hoje, o que seria prioritário cuidar? Eu não estou dizendo que biodiversidade não é prioritária, mas a gente tem que lembrar que ainda tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. E fome não é simplesmente ir lá e produzir mais comida, tem que produzir. Tem que produzir mais. Isso está claro, está dado. Só que fome significa acesso, significa dinheiro no bolso para ir lá e comprar comida. Talvez esse seja o mais crítico que entra toda a discussão de desigualdade, de mercado financeiro e tudo
mais. Então, eu trago essa questão das metas como o pacote de metas que o Brasil vai aprovar e vai precisar sentar com todo mundo para ver o que cada um vai ajudar a fazer, porque senão nós vamos aprovar as metas, que muita gente já queria ter levado para a Índia. Lá na Índia ninguém levou as metas aprovadas. Se o Brasil tivesse aprovado, correndo, para chegar lá e falar, minhas metas estão aqui. Pô, que lindo, Brasil, parabéns, nós estamos fazendo. Então, essa coisa de sair na frente toda hora também, sem estruturar como é que vai chegar lá, é algo com o qual eu particularmente não concordo. Então, eu já tomei o cartão amarelo. O meu ponto aqui é basicamente o que o Brasil precisa fazer dentro desse conceito de economia verde e de desenvolvimento sustentável, ou se a gente já está fazendo alguma coisa como país, e eu entendo que sim, o Brasil está fazendo muitas coisas, mas tem muito a ser feito e muito a ser estruturado, e isso não é uma política do Ministério do Meio Ambiente, isso é uma política de governo, de Estado, quer dizer, não é de governo, é de Estado. E se é uma política de Estado, precisa envolver todos os ministérios. Um dos ministérios que segurou essa discussão das metas de biodiversidade agora, que o MMA queria levar para lá, e as ONGs estavam pressionando para isso, foi o Ministério do Planejamento. Porque tem uma meta que fala assim, até 2020 todos os subsídios perversos terão sido eliminados. Opa, conversa com algumas ONGs que elas vão falar, construir hidrelétrica tem dano pra caramba, não pode, que é subsídio perverso. E como é que fica o PAC dentro dessa discussão? Então, qual é o conceito de subsídio perverso? Plantar etanol é perverso? Para um monte de gente é. Fazer agricultura de larga escala é perverso? Para um monte de gente é. Só que tem algumas culturas que, se você não fizer em larga escala, não são economicamente viáveis. É melhor importar. Peraí, melhor importar? Como assim? Ou seja, é preciso ter um debate muito mais integrado e eu repito, construtivo, porque não essa questão de ganhar ou perder. Eu fiz a minha vontade de prevalecer. Essa coisa de comando e controle, que eu mando e você cumpre, e se você não cumprir, você é multado, e senão o promotor vai lá e te põe na parede. E dias eu recebi uma ligação, um cara falou, eu estou devendo 100 hectares de reserva legal, mas eu quero compensar, porque eu sei que a lei vai permitir fazer isso. E o promotor está no meu pé aqui, querendo me cobrar. Eu falei, fala para ele, meu amigo, a votação não fechou ainda, eu não vou seguir a lei que está prestes a ser mudada. Ponto. Se ele te multar, não paga a multa. Recorre, não paga, não faz nada. Você precisa ter regras claras. E agora, eu particularmente, só porque eu falei do Código Florestal, eu penso que nós temos regras claras. Agora eu espero que não mude mais esse negócio. Tem um monte de coisa obscura lá nas regras, mas isso aí não tem jeito, vai ter que ser passar para a agenda de implementação, que agora tem algumas pessoas acordando. Temos que implementar esse negócio, né? Meu Deus do céu, esse negócio tem que ser implementado, porque o Brasil nunca implementou esse negócio. Não é só agricultura, cadastro ambiental, o Brasil não sabe, o governo não tem um dado consistente de área de preservação permanente. Isso é um absurdo. Mas é um dos elementos simples aí de todo esse debate mais complexo de desenvolvimento sustentável e de economia verde. Então, eu penso que o Brasil está no caminho certo. Agora, tem várias coisas que precisam ser feitas. Hoje a gente tem lei de pagamento por serviços ambientais sendo discutida, lei de RED, ou seja, de redução de emissões por desmatamento e degradação. Tem as negociações que o Brasil não vai fugir de um acordo que tenha meta. Isso é impensável. Eu estou indo nas reuniões de clima, assim, a última reunião na Tailândia, assim, o Brasil não vai fugir. Se o Brasil fugir, ele vai ser o grande caloteiro da COP22, onde todo mundo esperava assumir a meta e o Brasil falou, não quero mais brincar. Ou seja, é um cenário mundial se movimentando, a passo de tartaruga, mas ele se movimenta desse jeito. E nós temos muito, e eu acho que o Brasil é uma potência ambiental, sim, só que para que ele consiga se apropriar desses benefícios, ele precisa criar estruturas um pouco mais sólidas e talvez esse seja a grande mensagem que eu gostaria de deixar. Eu agradeço novamente. Obrigado. Que já desenvolveu, ele quer tirar a escada e você tem que seguir
essas regras e tem que seguir até pela consolidação de valores internos aqui relevantes. Definida por ele, né? Não, mas você tem coisas interessantes. E você tem alguns paradoxos muito interessantes, até na sua apresentação. Por exemplo, tem que reduzir o custo de energia? Tem. Só que quando você reduz o custo de energia, você viabiliza energia alternativa. Então, como chegar a essa questão da precificação? Não é simples. Não é simples, não. É um xadrez dos E maiores o custo de aí. energia aumenta violentamente o consumo. Claro. Como é? Aumenta o consumo. Aumenta, tem um mito aí Sim, mas se você não... Gemas do século XIX. Se eu de reduzir o consumo, aumenta violentamente, reduzir o preço, aumenta violentamente. E se você não reduzir, você não tem inclusão. E inclusão é consumo de energia. Então, é um xadrez pra gente grande, eu acho que... Vamos fazer as perguntas bem curtinhas para a gente manter o tempo. Eu vou sair desse debate mais pessimista do que eu estava imaginando. Não sou totalmente pessimista, mas essa questão de carbono, mercado de carbono, eu vou levantar aqui uma conferência da Berta Becker, que é professora da Federal do Rio, de 2004. O que é mercado de carbono? Se não um novo mercado fictício do ar. Ela volta em Cal Polanyi, as grandes transformações dos anos 40. Essa é a realidade. É um novo mercado fictício que está se criando. É o controle do ar, como é o controle da água. E quando você fala, por exemplo, que foi definido no acordo aí 17%, essa é a questão do mito da natureza intocada. Essa é uma ideologia americana do século XIX, da criação do Parque Yellowstone, e que nós já estamos em 12, o mundo já tem 12, né? E eles querem 17, 20, e eles são menos de 2%. Financiado pelo dinheiro da USAID. Você devia saber isso. Está lá no acordo, que é aquele lance. Se eu faço uma plantação de trigo, é um pensamento, uma piadinha, né? Se eu faço plantamento de trigo, quanto eu ganho? O rapaz, a pessoa pergunta para o sábio. Você ganha 10 vezes. Se eu fizer uma mineração de ouro, aí você ganha 100. E se eu definir as regras? Aí é incalculável. É essa a questão. Os caras definem a regra e tem um acordo aprovado aí na questão institucional e a gente vai... São 3 grandes reservas no mundo: o fundo do mar, a Antártica e a Amazônia. É Berta Becker outra vez. Eu discordo dela nesse ponto, que a África também tem um ponto. E a gente está entrando nas regras desse... Né, entendeu? Rapaz, estou pessimista, né? Porque a estrutura, a gente vai vendo no dia a dia, a estrutura do Wall Street Game, dos últimas 3 décadas do neoliberalismo, está rodando, continua rodando, está se aprimorando em vez de fortalecer. Estou vendo isso nas instituições de todos os lados, no governo, no geral. Quer dizer, a luta é violenta. Estou com dó da nossa amiga ali, a Anira. E essa questão, por exemplo, se me permite mais um ponto, mas, da economia verde, da potência verde, eu como aí vou resgatar minha formação como engenheiro. O Brasil tem 3 momentos importantes nos últimos meio século. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo continuou consumindo petróleo a centavos de dólares. O Brasil decidiu fazer hidrelétrica, criar um corpo técnico nas universidades, engenheiros, que se levou décadas. No final dos anos 70, o Brasil já estava com engenheiro construindo ponte e usinas no Oriente Médio, na Arábia, em vários lugares. O segundo ponto foi o pró-álcool. Em 72 o governo foi contra, na primeira reunião em 72 da Suécia, mas em 73 já se criou o pré-álcool, que é o pró-álcool, que é mais ou menos Colombo e Américo Vespucci. Colombo descobriu essas terras e morreu pensando que isso aqui era Índia ainda. Américo Vespucci deu um nome para essas terras e um sentido, chama América e um novo mundo. Essa é a diferença. A gente descobriu em escala mundial, a gente pratica até hoje, a energia verde, sustentável e renovável. E a gente não encara isso. Há 2 semanas atrás participei do debate na USP, que o americano veio falar para nós que a gente deve assumir esse debate mundialmente. Pois os grandes intelectuais do Brasil lá, da USP, da Unicamp, da FAPESP, só é contra, ligado ao governo federal. Quer dizer, a nossa covardia como intelectualidade é uma coisa absurda.
E o terceiro ponto é o pré-sal agora. São 3 momentos e meio certo que o Brasil avançou. Nós já somos, o mundo é 4% de energia renovável, a OCDE. O mundo é 13% e nós somos de 45% a 50%. Então não é 2050, nós somos hoje, nós precisamos entender o que nós somos. Primeira coisa. Mas o dado, os 45% é hoje. Então, mas nós somos líder de potência hoje. Se a gente não entendeu, a gente tem que entender o passado para poder projetar o futuro. Se a gente não entendeu o que a gente é, como é que a gente... o seu cenário, eu trabalho, estudo cenário desde os anos 50 com o Herman Kahn, com o cara da Shell, lá, o Pierre Wack. Foi um grande sucesso nas indústrias no final dos anos 60, 70 e 80. A Shell matou as 2 charadas do aumento do petróleo. E nos anos 80, quando o preço caiu, ela também previu. Quer dizer, é importante. O sucesso da Petrobras é perspectivo. Nos anos 70 e agora o pré-sal. A ressalva que eu faço, né, em termos de potência verde, são os problemas urbanos que nós temos, por exemplo. Né? Como é que um país pode se considerar uma potência verde se ele enfrenta, né, um problema seríssimo nas grandes cidades de não haver transporte coletivo, né, efetivo? Como é que a gente pode se considerar, né, um país hoje, né, potencial de fato, se a gente, embora produza 45% de energia renovável, que é uma grande diferença, uma grande vantagem comparativa para o país, se a gente tem um problema nas principais grandes cidades, para não dizer em todas as cidades do país. Mas é nesse contexto. Eu só finalizando assim, o que nasce é redefinição de conceitos. E redefinição de conceitos é reformular perguntas. Nós estamos pegando as perguntas deles e continuando. Não, quer dizer, a nossa situação como intelectuais, por isso que o Lula vem de rola. Ele é melhor que todo mundo. Se ele tivesse seguido a nossa intelectualidade da universidade, ele estaria morto, seria mais um morto-vivo. Entendeu? É inacreditável isso. A gente tem que reformular a pergunta. É estudo aqui do economista, que é importante, sério, mas ele não reformula a pergunta. A gente tem que questionar. Então não é 17% porque lá acordo não. Você me desculpa. A gente tem que pensar nós e como um líder do mundo que se pode acontecer nas próximas décadas. Então, agradeço muito a exposição de ambos aí. Eu acho que deu um material para a gente ampliar bem a discussão a partir das salas temáticas aí. O seu Cláudio está convidado aí a escrever para a gente aí. Obrigado.